gente vai resolver a questão discursiva 3 da prova do ENAD de 2014 de Engenharia de Controle e Automação. Eu vou ler a questão, aí a gente resolve juntos. Considere um chuveiro elétrico no qual a temperatura da água pode ser selecionada pelo usuário entre a temperatura ambiente e 50 graus Celsius. A resistência do chuveiro dissipa energia elétrica em forma de calor para aquecer a água e é alimentada por um conversor CACC, de modo que a tensão pode ser alterada, variando assim a potência. Para levantar a característica dinâmica do sistema, um engenheiro aplicou um degrau de 0 a 40 volts no instante de 10 segundos com vazão de água constante, obtendo a resposta de temperatura mostrada na figura a seguir. Pode-se observar que, inicialmente, a água está em temperatura ambiente. Posteriormente, o engenheiro decidiu implementar um controle de temperatura em malha fechada, utilizando um compensador proporcional integral. Com base nos dados apresentados e considerando que o sistema é linear e de primeira ordem, faça o que se pede nos itens a seguir. Item A. Obtenha a função de transferência de malha aberta sem o controlador que relaciona a tensão de entrada com a temperatura de saída. Bom, vamos resolver essa primeira questão. Bom, então com base no gráfico que a gente tem que ver que a resposta ela pode ser aproximada por um sistema de primeira ordem. A função de transferência de um sistema de primeira ordem é a seguinte: G de S é igual a constante K dividido pela constante de tempo mais 1. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar a constante K. Para calcular o ganho K, a gente tem que visualizar a amplitude da variação de saída dividida pela variação de entrada, ou seja, a nossa variação de saída vai ser 35 menos 25 graus Celsius. 35 menos 25 dividido pela variação de entrada. A variação de entrada foi a tensão aplicada pelo engenheiro, ou seja, 40 volts menos 0, resultando em 10 dividido por 40. Logo, a nossa constante K é igual a 0,25 graus Celsius por volt. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a constante de tempo. A constante de tempo, a gente sabe que um sistema de primeira ordem ele demora 5 constantes de tempo para atingir praticamente 100% da sua resposta final. Ou seja, 5 constantes de tempo. Que é igual a 25. Ou seja, a nossa constante de tempo é 25 dividido por 5, que é igual a 5 segundos. Shouldn't we just turn around and get back in time? Back in time. Couldn't we? Dividido pelo nosso tal S, que é 5S mais 1. Ou seja, para a gente deixar esse elemento S sozinho, a gente divide tudo por 5. Ou seja, 0,05 dividido por S mais 0,2. E essa é a nossa resposta final. Letra B. Qual é o efeito da ação integradora do compensador no sistema em malha fechada? Bom, a ação integradora tende a minimizar o erro estacionário para aumentar a degrau unitário. Blame on me, blame on